Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Esta é a nossa gota de sabedoria. Hoje eu quero falar um pouco sobre as razões que eu preciso entender. Como assim, Hermes? Por exemplo, determinados pais, eles não têm muita habilidade para falar com os filhos. É natural, devido à criação, devido ao cansaço, o excesso de preocupação, o excesso de zelo e por aí vai. Então, muitas coisas que os nossos pais falam, eles têm razão. Talvez eles não tenham a habilidade, a didática para passar algumas preocupações do coração deles. Você pode me falar assim, Hermes, mas eu não tenho pai, eu não tive mãe, eu não tenho mãe. Ou de repente você pode falar assim, mas eu não tenho referência paterna, materna, meu processo filiativo é extremamente doloroso. Mas se você quiser também, acompanhe-me no raciocínio sobre aquelas pessoas que de alguma forma exerceram influência na sua vida. Onde você foi criado ou criada. Talvez você foi criado até num lugar onde um grupo de crianças sem referência paterna e materna eram criados, mas tinha alguém ali. Então, eu queria que você entendesse que algumas coisas que as pessoas que trabalham conosco, que tentam formar valores em nós, eles passam, eles têm razão. Eu me lembro de uma época da minha vida, eu estava fazendo, assim, os primeiros momentos do ginásio, naquela época chamada de ginásio, e comecei a andar muito com um colega, um rapaz. E um dia a painho me chamou e disse assim, Júnior, eu não quero você andando com esse rapaz. E eu disse, por quê, painho? Ele é boa pessoa, e realmente ele tinha tudo, assim, como uma boa pessoa. Interessante, gente. Pai insistiu e eu confesso que eu errei, porque às escondidas eu mantinha uma relação de amizade com aquele rapaz. Mas ele foi me mostrando aos poucos que meu pai tinha razão. Aquele rapaz, ele já estava viciado num tipo de droga ilícita e no colégio ele foi expulso. Graças a Deus, deu tempo de eu ouvir a razão do meu pai. E aquilo me ajudou e me poupou. E eu penso que da mesma forma que as pessoas que gostam de nós, que nos amam, que cuidam de nós, eles têm razão em nos passar algumas coisas, Deus também tem suas razões, sabia? Sabia que Deus tem razões claras, universais, razões eternas, razões por conhecimento de causa, razões que delimitam os nossos passos, razões que orientam a nossa vida, razões que ressignificam as nossas queixas, transformam elas em observância, transformam nossas queixas em entendimento. Quantas vezes você pede muito uma coisa a Deus e você diz, eu quero, Deus, eu preciso. Às vezes você usa até a chamada expressão, eu determino, e não acontece. Você não sabe. Você não entende. E se você tiver um coração ensinável, lá na frente você vai perceber, Deus tem razão. Você vai ver o impacto que isso vai causar na sua vida. Eu quero ler aqui para nós, Provérbios capítulo 4, verso 20, que diz assim, Filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta para as minhas razões e inclina o teu ouvido. Filho meu, atenta para as minhas palavras, observe as minhas razões, inclinando teu ouvido. Então, Deus, quando Ele diz não, quando Deus dá uma negativa a algumas coisas, gente, Deus tem razão. Quando você quer muito algo e isso não acontece, pergunte-se, por que será? Deus tem razão em não lhe dar. Se você receber isso, talvez seja a sua ruína. Se essa pessoa voltar, talvez seja o seu mal. Se você conseguir passar, talvez seja a sua destruição. Se você conseguir ir para aquele lugar, talvez seja a sua morte. Então Deus tem razão quando Ele faz do jeito dele. Quer um conselho? O jeito de Deus é melhor do que o seu jeito. Deus tem sempre razão. Pai, oh Deus, como eu te agradeço, porque o Senhor tem me ensinado muito a esse respeito, a entender o que é contentamento. Oh Deus, obrigado porque esse ouvinte, essa ouvinte, seja lá de onde for, precisa entender isso, filho, filha. Entre você e Deus, Deus vai ter sempre razão. E Ele sabe as razões porque Ele diz não.
Ele sabe as razões porque ele diz sim. Ele sabe as razões porque ele não deixa, não permite. Ele sabe as razões. Agora, aguarde, espere, porque no momento certo você vai entender as razões de Deus. Em nome de Jesus. Amém.